eu tivesse um coração e tivesse ainda a ilusão, venci coragem pra recomeçar o amor. Bobagem, pois o amor assim só. Agora é vida sem razão. Tentei orar, mas só rezei você. A sua ausência mais e mais me invade. Pedi o amor, mas devolveu saudade. Eu nunca mais vou te esquecer. Eu nunca mais vou te esquecer, meu amor. Eu nunca mais vou te esquecer. Eu nunca mais vou te esquecer, meu amor. Chegou a segunda etapa da REURB em Conceição do Coité. E você não paga nada para garantir a escritura pública do seu imóvel. Com a REURB, sua casa ganha segurança jurídica, valorização e acesso a crédito. É o seu patrimônio reconhecido de verdade. Em breve, equipes da Prefeitura devidamente identificadas estarão visitando as casas do bairro Sonho Meu. É importante que cada morador esteja preparado, separando documentos como recibo de compra e venda, carnês de IPTU, contas de água ou luz, alvará de construção ou qualquer papel que comprove a posse do imóvel. E se não tiver os documentos, não se preocupe. Mesmo assim, você poderá participar da REURB. Não fique de fora, saiba mais no site oficial da Prefeitura. Prefeitura de Coité, tempo de novas conquistas. Atenção! A partir de 1º de setembro, as multas serão intensificadas. Manter a cidade limpa é compromisso de todos. E agora, quem sujar será penalizado. Infração leve, R$ 500. Infração média, R$ 1.000. Infração grave, R$ 1.500. Quer saber quais situações prevêem multas? Acesse o site oficial da Prefeitura. O link está disponível na bio do Instagram. Quando falta consciência, é preciso responsabilizar. Muito bem, muitos bem. Boa noite. Que hora é essa aí? Falta 2 minutinhos para 18 horas, viu, Padaguinho? 18 minutinhos. Falta 2 minutinhos para 18 horas. Em algum lugar já até mais de 18, né? Na Amazônia mesmo, ainda vai dar 4 horas da tarde. Eita, lugar longe do Coscobeiro, né, compadre? Então vamos principiar com a agricultura. Padaguinho, tá tudo bom, né, Padaguinho? Tudo jóia, graças a Deus. Hoje está principiando aqui, hoje é dia 25 de agosto. Agosto de Deus. Graças a Deus. Bora adiantar aqui, filho. A gente principiar aqui hoje. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Deus é mais. Nós estamos principiando com a agricultura hoje, são 18 horas Riba do Prego. Hoje nós estamos duas matérias interessantes. Tem uma matéria boa aí de Zacarias, vai ficar para quarta-feira lá na região do Pernambuco, né, compadre velho? 18 horas em Riba do Prego, né, Daguinho? 18 horas. Hora certa. Falta bem pouquinho para daqui a pouco. 18 horas em Riba do Prego, 18 horas em Riba do Prego, para uns, para outros não é nem meia-noite ainda, né, compadre? Compadre Zacarias, vai ficar aí a matéria de Zacarias, lá de Petrolina, Juazeiro, né? Não vai dar tempo de passar hoje, viu? Rock toca mais taxista. Rock mototaxista, o primeiro mototaxista de Coité, esse gosto que é meu, velho. Cadê aqui o Chucai? Deixa eu sacudir o Chucai aqui para Rock mototaxista. Primeiro motoboy, né? Os primeiros, né, Rock? Merece o nosso carinho aí, nosso apoio por essa iniciativa lá nos anos 90, 92, mais ou menos por aí, né, Rock? O padre Alberto Mateus, o padre Daguinho tá por cá, né? Tá acabando o mês, né, Daguinho? Não é da conta de ninguém, mas que tá acabando, tá. Tá acabando o mês, vai principiar outro, e o mundo é assim mesmo. Acaba um, desmancha outro, e a lua nasce no mesmo lugar, o sol nasce no mesmo lugar, o calendário foi o homem que fez,
e a gente vai seguindo o calendário só para poder aproveitar disso. Mas não tem futuro, é a lua no mesmo lugar, o sol nasce naquele mesmo lugar, se põe no mesmo lugar e fica por isso mesmo, né? Daqui a pouquinho a gente vai lá para Lagoa Cavada, Vão Aço, a gente vai lá para Vargem Grande, mostrar o povoado de Vargem Grande lá, um negócio bacana, né, gente? Vamos mostrar daqui a pouquinho, viu, compadre Daguinho? Com o padre Jorge de Itapocá, Jorge Juarez, com o padre Zacarias, velho, caminhoneiro velho do Coscobeu aí, com o padre Berg Santo Berg, nome bonito, né, Berg? Bonito, Berg Santo Berg, aí é feio, eu conheço. Quem conhece sou eu, quem conhece Berg? Aí é feio, eu conheço. Né, compadre Hélio? É da Lagoa do Meio. Aí é feio, eu conheço. Compadre Berguinho, velho, Jorge Juarez também da Lagoa do Meio, tá em Feira de Santana. Compadre velho, compadre velho, tá mais gente, Ana Almeida tá por cá. A gente vai principiar aqui a nossa bate-papo hoje. Depois a gente vai lá, pessoal, vamos mostrar a matéria aí. Gilberto Oliveira Lima, passando pela ponta direita, botando para o velho do forró Robadó, né, compadre Rock mototaxista, o primeiro motorrock taxista, primeiro motoboy um aço, primeiro mototaxista. Desconcessão de Escoité, acho que Rock começou lá em Retiro, Holândia, aqueles meios ali, foi vindo, foi trazendo as ideias, foi amadurecendo, foi, Rock. E hoje tem uma notícia boa, Rock, por você que deixou essa herança aí do ensinou que precisava ter, né, uma forma de o pai de família ganhar dinheiro. Mototaxista hoje é uma realidade, vai sair aí, Rock, um projeto de lei para fazer esses locais cobertos, com coberturazinha para os mototaxistas, para não tomar chuva, nem sol, nem sereno, nem olhado, nem nada disso. Né, Renivaldo Silva, daqui a pouquinho, o compadre Roberto Cardoso tá vendo a gente aí, obrigado pela audiência, Neuza Santana, Gilberto Oliveira Lima, Simpliciano Simples, tá perto de casar, se Deus quiser, né? Vai ter um casamento aí, ninguém dá conta de ninguém, né, compadre? Né, compadre Berg? Homem bonito, Deus tá vendo a beleza desses homens, né? As mulheres não sei como é que aguenta, né, velho? Os homens feios da peste, viu, meu amigo? Até o nome é desmito. Aí é feio, eu conheço. Conhece sou eu, compadre Berg. Esdras Santana tá vendo a gente aí, sobrinho do velho. Ligaram com o padre Hélio aí, pra tá vendo com o padre Extra, vendo a gente nas goiabeiras. Sei lá onde é que ele tá, sei que tá viajando aqui com a gente, né, compadre? Pessoal, a gente vai mostrar para vocês também uma matéria que deixou a gente triste com relação à queda da igreja aí, né, do povoado de Tapera. A gente esteve lá, fizemos uma visita, fizemos uma matéria, entrevistamos uns ou dois amigos, como é que conta aquilo ali, né, e a gente vai mostrar para vocês lá o povoado, como é que aconteceu e como é que já está em andamento, né, pessoal? Já vai levantar as paredes, né, compadre? Vai, se Deus quiser. A gente vai estar lá torcendo por isso aí. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Foi, caiu mesmo, caiu, né, Landualo, caiu. Então a gente vai partir agora, para nós adiantar, senão o horário não vai dar tempo. Hoje eu não vou passar nem os comerciais, vai ficar os comerciais aí na tela plana, como diz aí o ratinho, né? Vai ficar aí no meu monitor, o pessoal vai ficar vendo aí, viu, Landualo? E a gente vai mostrar logo, vamos papocar. Vamos papocar, se der tempo, ainda tem a ponte lá da divisa de Paulo Afonso com a Bahia, né? Que divide a Bahia com o Maranhão, se eu não me engano. É o nosso correspondente Zacarias. E na quarta-feira nós temos aí Petrolina, Juazeiro, outra matéria bacana aí, né, compadre velho? Falta bem pouquinho para agora pouco, né, compadre? Falta bem pouquinho, né? Compadre Daguinho. Falta bem pouquinho para daqui a pouco. Para daqui a pouco, não falta mais nada, né? Só falta o pessoal entrar mais no Cotinha Cultura aí para dar uma lacrezinho, né, Rock, mototaxista. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui foi, a gente fragou aí a igreja do sétimo dia, a igreja adventista, fazendo uma campanha aí, gente, contra o uso do celular com adolescente, com jovens, crianças, né? Que tá sendo aí molestrada virtualmente. E aí a igreja foi. É muito bom, né, gente? Não é velho de forma, não. Quando as igrejas têm uma iniciativa, saiu por a cidade aí sábado, e a gente fragou, o Coité Futuro fragou, e a gente fez esse registrozinho aí, e vamos passar aqui durante a semana, que é uma coisa, uma educativo, né? Para os pais tomar cuidado com os filhos, adolescentes, as crianças. Acha que está dentro do quarto, está seguro, e muitas vezes não está, né? Pois é isso. Atenção, a violência também acontece pela tela do celular. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está em ação com a campanha Quebrando o Silêncio. Este ano, o alerta é contra a violência digital. Fake news, ansiedade, depressão. Esses são apenas alguns dos perigos que crescem todos
adolescentes estão sendo alvos de criminosos escondidos atrás de telas. O que começa com uma conversa inocente em um jogo ou rede social pode acabar em traumas profundos e reais. A violência digital é silenciosa, mas hoje estamos aqui para quebrar esse silêncio. Pais e responsáveis legais usem aplicativos do... Depois a gente vai falar sobre isso aí no outro programa, que hoje nós estamos cheios, né? Chegou um primo irresponsável aqui, primo do Coscomeu. É Vladimir Carneiro, é primo de Gil do táxi, mas de galego. E são 4 primos irresponsáveis ali com fotografia, né? Eu tô me vendo doido com esse Gota Serena lá. Não posso pisar na praça ali. É o paparazzi. Vladimir, primo do Coscomeu, né, Vladimir? Não me tire do ar não, que você é um velho feio. Você é um velho. Aí é feio, eu conheço. Quem conhece sou eu, Bucho Grande. Boa noite, indo Bucho Grande. Aí é o Bucho Grande, não tem futuro. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Bora adiantar, bora, vamos passar. Sorri não, filho da Gota Serena, que eu tô bom não, esses meninos velhos. Jonas Santana tá por cá, tá aí nas goiabeiras vendo a gente aí, né, Jonas Santana? Mamãe tá aí nos YouTube vendo a gente, uma televisão de 49 polegadas na parede, os meninos tudo, mas mamãe aí assistindo o Coité Cultura, ouvindo as conversas ripizadas, né, Bideu? Dos velhinhos aqui. Meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Zé Vitor, velho, né, Zé Vitor? Coité Cultura com Lio Santana. Aê, filho de Deus, né, Liosmar Ramos? Chegou Liosmar. Bora adiantar, filho de Deus, vamos adiantar lá, vamos papocar lá pra Vargem Grande ligeirinho, que nós depois volta pra Tapera de Conceição do Coité. Na Bahia, vai ser bom que o povo vai conhecer os povoados através da matéria da gente aqui, né, com Marinesa Santana. Aí a gente papoca também lá pra ponte. A ponte, nós tem integração aí dos meninos que tá viajando pra fora, da Bahia com o Maranhão. Uma ponte que divide o Rio São Francisco, muito bonito, uma matéria boa, né, Zacarias? E tem também a outra integração de Zacarias aí lá que é nosso correspondente virtual, né? Aí de Juazeiro da Bahia e Petrolina, ele teve lá, caminhou na cidade todinha, fez as coisas todas, enviou, vai ficar para quarta-feira, né? Nós vamos papocar agora para outro lugar aqui, né, Zé João? Zé João, fique de boa aí, Zé João, que não estou esquecido de Ramsey não, viu, Zé João? É que esses dias apertou aqui e a sua seresta está em primeiro lugar aqui, a gente não discute nem isso, né? Valeu, Zé João, velho, vamos adiantar o lado, filho de Jesus. Tamo juntinho, misturado, Zé Cardozinho chegou, vamos lá botar a nossa matéria aqui, para nós principiar aqui nosso Coité Cultura. Bora-se embora! Eu tô voando, tem alguém que tá se incomodando. O toque escondido do meu paredão tocando, o coração dela quase parando. Zum, 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 eu tô voando. Pois é, meus amigos que assistem o Coité Cultura. Pessoal, estou chegando aqui na estrada de Vargem Grande. Logo mais a pouquinho da noite aqui vai ser entregue aqui uma quadra poliesportiva. E também vai, antes daqui, Ipiranga, aqui um povoado a 3 km, vai entregar a praça aí, a pavimentação dessas ruas aqui de Ipiranga. Estou chegando aqui, pessoal, em Vargem Grande. Eu gosto de registrar esses momentos para as pessoas que querem acompanhar aí as principais notícias de Coité. Coité Cultura está presente aqui mostrando para vocês. Estou chegando aqui em Vargem Grande, 10 a 11 quilômetros para a sede de Salgadalho, aqui descambando para os claros, viu, gente? Então, estou chegando aqui na comunidade Vargem Grande, Salgadalho, município dentro do territorial de Salgadalho, viu? Vargem Grande, esse povoado, essa comunidade, e vocês vão ver a quadra poliesportiva que o prefeito Marcelo vai entregar. Gente, vocês vão ver o tamanho da comunidade, para a gente entender a visão do prefeito Marcelo, o porquê investir em creche, em escola, melhoria melhoria de trabalho para os professores, para esses agentes, esse pessoal que trabalha, ganhar melhor, para poder a educação do nosso município ter vigor. E essas quadras, segurar os jovens. Estou chegando aqui, pessoal, na comunidade, vocês vão ver a quadra. Eu estou mostrando aqui primeiro o povoado para vocês verem o tamanho da quadra, que coisa bacana, viu, gente? Esse aqui é a região do vereador Nego Jai, né? Tá no comando dele aqui, essa região aqui, que por sinal 6 mandatos,
Isso prova que ele tem dado atenção a esse povo. Aqui nós estamos um comérciozinho, um mercadinho, e tem uma escola aqui, né, pessoal? Tem uma escola. O prefeito Marcelo tem investido no melhoramento das escolas. As escolas hoje têm ar-condicionado. Isso é o modelo dele de melhoria, com a Secretaria de Educação, Infraestrutura, tudo isso aí. Pavimentações boas, bacanas, fazendo nos povoados. Vocês vão olhar o tamanho do povoado para vocês verem que a gestão não está preocupada se o lugar é bonito, se é grande. Não teve escola, tem creche, tem população, tem um povoado. Pronto, aí vocês estão vendo aí, pessoal. A sede é essa aqui mesmo. Aqui é a escola municipal Vasco da Gama, né? Essa escola, ela está sendo agora com os claros. Esse pessoal, esses povoados vizinhos aqui, vem tudo estudar aqui, nessa escola, né? Que vem dos claros, Serra Vermelha, esses lugarzinhos tudo aí, agora estudam aqui. Então, estou passando aqui para vocês verem que aqui é a sede essa aqui. O povoado, ele é a sede essa aqui, tem umas casas aleatórias aí, os moradores moram dentro das suas rocinhas assim, dos seus sítios, mas o povoado é isso aqui. O sinal aqui é uma área de lazer, né? Eu já toquei muito aqui. Uns forró aqui, os forró de vaqueiro. Aqui tem umas argolinhas aqui, olha aí, ó, o lugar do espaço do evento. Muito bem, vou andar mostrar aqui. Eu descambar lá pra quadra, viu, gente? Vou mostrar pra vocês. Aqui é um campo de futebol, que por sinal tá desativado, né? O pessoal deixou aí por conta que não é do município. Se fosse, a quadra teria sido feita aí. Isso aí tem dono. E não é eu, dono não é eu, né, compadre? A argolinha era aqui no tempo que eu tocava. Só tô dizendo esses pontos pra vocês, porque o povoado é esse aqui, ó. Os primeiros moradores são esse aqui. É fechado, não tem nada a ver com o município, né? São moradores, como eu falei, aleatório, cada um tem seu quadrozinho aí. Mas o povoado é esse aqui, ó. Pronto, o povoado é esse aqui, vocês vão ver a quadra poliesportiva que o prefeito Marcelo daqui a pouquinho vai entregar aí com a sua comitiva. Esse é o povoado de Vargem Grande, e Coité Cultura vem mostrando para vocês, por conta da gente ver a importância, né? Porque isso, uma quadra no ambiente desse aqui, é uma estrutura que deixa aí para a igreja católica fazer uma missa, fazer um culto, os evangélicos, dá para fazer uma brincadeira de junina, dá para brincar aí, dá para fazer uma associação. Tô descambando aqui, olha. Esse é a sede, aqui é a sede, mas a prefeitura achou um terrenozinho para comprar aqui ao lado. Alguém, através de amizade, conseguiu convencer. Olha a escola aí, Vasco da Gama, né, pessoal? Vasco da Gama. Muito bem. Deixa eu rodar pra cá, principiar aqui onde é o caminho da quadra aí. Onde ela tá aí, viu, gente? Então vocês vão ver como é que vocês podem analisar. Mas, rapaz, o prefeito Marcelo é bem intencionado, tá trazendo essa melhoria de vida, que os discursos de Marcelo é esse. Educar nossas crianças, nosso povo. Ó, gente, vamos chegando pra cá pra vocês verem, viu, pessoal? A educação é o caminho de tudo, do progresso, do desenvolvimento, correto? Aqui na frente da quadra aqui, a gente tem mais umas 3 casinhas aqui. Então é isso aí, viu, pessoal? Vamos adiantando aqui, mostrando pra vocês aqui. Vamos adiantando aqui, mostrar pra vocês essa coisa bacana que é aqui, essa quadra poliesportiva. Tá vendo aí, né, pessoal? Vou entrar aqui. Ó, gente, é coisa tem cidade pequena aqui na nossa região que não tem uma quadra dessa nem nos bairros das cidades. Olha pra isso, pessoal. Coisa bem feita, né? Aqui já tá a placa. Aí, ó. Quadra poliesportiva, né? Com vestuário, da escola Vasco da Gama, o prefeito Marcelo. Espera aí que eu terminar aqui, já vou mostrar a quadra aqui. Já tem artista aí que já, né, Daguinho? Rapidinho aí, compadre Cia, compadre Gil e Cia, compadre Noel chegou. Tem aqui uma nota triste para eu falar antes de eu terminar essa matéria aí, né, compadre? Daqui a pouco eu vou falar aqui do compadre Gil e Cia, que aqui é a região do compadre Gil, né? Lagoa Seca aí, né, compadre Gil? Pera aí, Gil, a gente vai ver lá o resto da matéria aí, né? A matéria é boa ainda, né? Vídeo de coisa que meu. Compadre Daguinho Lopes, compadre Nil Santana, ontem eu vi um acidente aí na estrada de Minas Gerais. O condutor da carreta chegou a óbito, na virada. Ele é de Coité, filho de Rui, né? De Salgadalha, né? Ruinho. E o nome dele é o nome dele, né? E o seu sepultamento será amanhã às 8 horas em Santa Rosa. Lamentável, né, Daguinho? Lamentável aí o acidente. Fatalizou mais uma vítima, né? E conterrâneo nosso de Salgadalha. É lamentável, né, compadre velho? Obrigado, Daguinho,
pela sua informação, que aí quem está nos assistindo já fica por dentro desse assunto aí, né? A gente tem que anunciar, né? Foi vítima aí de um acidente, de uma carreta, né, compadre? O condutor é filho de Coité, ele de Rui aí, de Salgadalha, né, compadre, velho? E o sepultamento será amanhã em Santa Rosa aí. É lamentável, mas a vida é assim mesmo, né, compadre Noélio? Compadre Gil e Cia, tá lá nas Teofilhândia, terra de Zé João. Aí, Zé João, seu conterrâneo tá nos vendo lá, né, compadre Gil? Sempre tá assistindo o Coité Cultura, dizendo que o umbigo dele foi enterrado aqui na Lagoa Seca. Que conversa é essa aí, compadre Gil? Que conversa é essa aí? Não acredito que isso enterrou o umbigo logo aí, filho. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Ele enterrou o umbigo dele aí, né, compadre Gil? Na Lagoa Seca. Foi, enterrou e tá enterrado, né? Vai fazer o quê? Ô, compadre Gil, não desenterre não, deixa aí mesmo, né? O lugar tá ficando bonito, viu, compadre Gil? Vamos ver, compadre Zé Albino, velho. Quando nós terminarmos essa matéria aqui, gente, vem papocar lá para o local onde caiu a igreja, um negócio que a gente nunca viu nem falar, né, filho? Eu vi falar, meus pais falaram na igreja que caiu na goiabeira nos anos 60, mas foi com chuva. Era o povo levantando e a chuva derrubando a igreja, levantou 14 vezes mais ou menos. Perdeu os adobos tudo, de tanto levantar, mas foi chuva, né? Mas na tapera caiu mesmo, né? Caiu caindo. A gente vai mostrar a matéria para vocês daqui a pouquinho também, né, Zacarias, velho? Zé Albino, tá em São Paulo, vem na reta. Bora adiantar, senão não dá tempo, né? Esse moído velho repisado do Coscobeiro, né, filho de Deus? É isso mesmo. Cadê o... Bora para continuar o bate-papo. Vamos adiantar, senão o bicho pega, né, compadre? O da Silva, por si, que é o vice-prefeito. Aguinaldo é o secretário, Aguinaldo Santos Oliveira. Olha, pessoal, olha que coisa bacana, olha. Então, gente, a comunidade fica feliz de receber uma obra dessa dentro de um povoado. Não é que o povoado não mereça, mas o gestor jamais está preocupado em ajudar. A maioria do gestor está lá preocupado de fazer uma quadra dessa dentro de um povoado com mais de quase 30 quilômetros da sede do município. São 18 quilômetros da sede para Salgadalha, mais 12 aqui. Pronto, 30 quilômetros fora as horas extras. Olha que coisa bacaninha aí, pessoal. Isso é desenvolvimento. A gestão que não está preocupado com a questão política, se o povoado vota nele, se não vota. Por isso que tem sido grandioso. Tá bonito ou não tá, acaba, velho? Olha isso aí, gente. Eu não posso entrar aqui, pessoal, que ainda tá fechado, né? Os vestiários, tá tudo trancadinho, porque ainda vai entregar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho os Coscobeiro vai estar por cá. Coité Cultura, gente, tá sempre mostrando a vocês essas coisas boas. Eu gosto de mostrar coisas boas. Quem quiser achar que é politicagem, eu não tô nem aí, ó, pra Michael Jackson. Tô nem aí, meu amigo. Eu quero é mostrar, porque quem mostra o que é ruim, tem demais. Olha pra isso. Eu fico feliz, rapaz. Fico feliz, porque aí vem aí a geração dos meus netos, dos meus filhos, pode brincar aí. Eu não, que já tô meio coisado, passei das menopausa, né, compadre, velho? Olha aí, gente, então pra sair uma bancada bacaninha. Daqui a pouquinho, eles vão entregar isso aqui, a comunidade vai ser feliz. Vai ter um joguinho aqui de comemoração e os cambau a 4. Estamos vivendo tempos de novas conquistas em Coité. É uma pena que um prefeito desse não pode ficar aí enquanto ele quiser, né? Existe lei, existe regra. Ele tem 3 anos aí de mandato, mais de 3 anos, e vamos aproveitar esses momentos. Aqui já começou o discurso do representante nato aqui dessa comunidade, que é o vereador Nego Jai, presidente da Câmara, vereador por 6 mandatos. Isso prova que as pessoas gostam dele em Salgadalha, que ele sai de Salgadalha já eleito. Esse aí é o vereador Nego Jai, e policial da polícia, da reserva da polícia militar. E aí dando seu discurso, a gente registrando para vocês a importância. Tem que ter os representantes, nós temos que ter a política. Aí o prefeito Marcelo, um trechinho para vocês, né? Vocês perceberem aí a alegria das pessoas. Isso é importante, né, gente? Público presente, a comunidade fica feliz com isso. E a gente registrando para vocês que não podem vir, tá longe, trabalha, enfim, ó, pessoal. O público, uma quinta-feira, mas o pessoal está satisfeito. O pessoal está satisfeito em ver essa participação das pessoas, poder ver a participação do prefeito em ajudar essa comunidade, beleza? E a gente teve até também aqui, daqui a pouquinho, né, as crianças, que também vai apresentar ali uma homenagem ao prefeito.
Muito bem. É isso aí, pra vocês que não vieram. Estão aí vendo aí, né, essa obra de maior importância. Isso é motivo de alegria. Não é isso, gente? Motivo de grande alegria. E a gente vamos ver essa quadra aí, vento e popa, pra gente mostrar pro nosso povo aí que quem quer faz, né? Nós agora vamos ver aqui os meninos, a apresentação deles aí. Por esse feito de coração. E agora a nossa quadra vai ser aberta, que emoção. Vai ter espaço e aconchego que anteriormente não tinha não. Vai ter espaço e aconchego que anteriormente não tinha não. Nossa quadra é bonita, é uma bela construção. Vamos cuidar com todo zelo, estamos felizes de coração. Vamos cuidar com todo zelo, estamos felizes de coração. Obrigado, senhor Marcelo, por esse grande presentão. Obrigado, senhor Marcelo, por esse grande presentão. Pois é, né, compadre? Muito bem, né, compadre? É justamente isso aí. O pessoal tão feliz, homenageia, agradece o prefeito, né, compadre Gil? Gil e Cia, tá lá em Teofilândia dizendo, né, compadre Nilma, eu enterrei meu umbigo aí, tá pertinho, né, Gil? Aí tá, só dá meio quilômetro de uma comunidade para outra. Foi entregado também, além dessa quadra aí, a pavimentação aí de Ipiranga, né? A rua Pracinha de Ipiranga foi entregada no mesmo dia, não deu tempo de fazer as duas coisas. Um senhor não pode se vir a dois ao mesmo tempo, né? A menos de 3 quilômetros aí entregou no mesmo horário, no mesmo dia, aliás, as ruas pavimentação de Ipiranga, né? E pra cá tem Lagoa Seca, né, compadre Gil? Quando o Gil enterrou o umbigo dele. E tá dizendo aqui, né, compadre Gil, que o prefeito deu aí o pontapé inicial aí, né? E no futuro pode fazer cobrir aí, vai se ver como é que se faz. Portanto, que já tá todo mundo aí juntinho e já o pessoal tá feliz com isso aí, né? Muito bem, muito bem. É assim mesmo, né, compadre? É assim mesmo. O bambu tá gemendo, né, compadre? Agora, o negócio lá em Cambulado foi a questão lá da igreja de Itapé. Ele vai mostrar daqui a pouquinho para vocês a matéria completa. A gente foi lá, nossa equipe, e resistimos lá também o momento. A gente chegou lá um pouco depois, mas resistamos, pegamos entrevista de pessoas que falaram sobre a queda daquela igreja, né? E a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho, e se Deus quiser, Nossa Senhora do Parto, né, filho de Deus? Atenção! A partir de 1º de setembro, as multas serão intensificadas. Manter a cidade limpa é compromisso de todos. E agora, quem sujar será penalizado. Infração leve, R$ 500. Infração média, R$ 1.000. Infração grave, R$ 1.500. Quer saber quais situações prevêem multas? Acesse o site oficial da Prefeitura. O link está disponível na bio do Instagram. Quando falta consciência, é preciso responsabilizar. Se eu tivesse um coração que tivesse ainda ilusão, venci coragem pra recomeçar o amor. Bobagem, pois o amor assim só. Agora é vida sem razão. Tentei orar, mas só rezei você. A sua ausência mais e mais me faz. Pedi o amor, mas devolveu saudade. Eu nunca mais vou te esquecer. Eu nunca mais
mais vou te esquecer. Eu nunca mais vou te esquecer, meu amor. Agora é vida sem razão. Tentei orar, mas só rezei você. A sua ausência mais e mais me faz. Pedi o amor e devolver saudade. Eu nunca mais vou te esquecer. Eu nunca mais vou te esquecer, meu amor. Eu nunca mais vou te esquecer. Eu nunca mais vou te esquecer. Eita, Cuscobinho, né? Jorge Juarez tá vendo a gente aí, compadre Jorge Juarez em Juazeirinho. Compadre Jorge Juarez, a promessa tá boa, Jorge Juarez, tá boa aí da pista, né? O Bambu gemeu lá na Câmara dos Vereadores lá, que a promessa tá dita. Neuza disse, de promessa eu tô cheio, eu quero que o negócio saia lá, né, compadre? Neuzita aí, compadre Obreiro que vem na gente aí, Adelídio velho, tá lá, vamos papocar lá não, pra onde agora, rapaz? Pra onde é que eu vou, Jesus? Eu tô doido, barrido, né? Pra povoado de Itapera, é? Eu acho que eu tô doido, arrinado. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Esquecendo, Deus é mais. as ideias, né? Meus compadres, eu tô com 97 anos. Aí esquece a cachola, né, Malura Santana? Adelídio velho também tá velhinho, bichinho, mas ainda tá bom ainda, né, Adelídio? Eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Vamos adiantar, filho, deixa assim. Boa noite, indo bucha grande. Filho de Deus. Só tem barriga grande aí. Velho, o Robodó tá lá vendo a gente na Sabiá FM, né? O velho tá lá fazendo o programa e tá vendo a gente também um cadinho, né? Que ele não é besta, né? Série de nada, inocente. Cala a boca, inocente um aço, né? Meu filho, aí o Bambu vai remer. Bambu vai remer, né? Bambu gemer. O negócio é tudo conversa Padrinho, aqui é Braia, manda um alô aí pra mim. Valeu, Braia, Cuscobinho. Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Daqui a pouco o Bambu geme, né, filho de Deus? Cadê Zacarias? Atenção, Zacarias, nosso integrante aí dos vídeos mais famosos da Bahia, aí na ponte de Lama, da Bahia para o Maranhão, né, Zacarias? Rui Carlos Coscobeu chegou com o Paulo Rui Carlos, torcedor nato do Vitória aí, não abre nem que dê a gota serena, velho, né, compadre? Rui Carlos, velho, disse que não abre não. Ele teve uma fala dele aí há uns anos atrás que ele estava revoltado, mas ele disse que não melhora, mas que ele não vai. Meus nobres amigos. Aí, ó. Correligionário de futebol, esporte e clube Vitória. Que foi, mano? Eu tenho hoje 68 anos, vou fazer 69. Sim, vai. Mas cansei. Cansou. Cansei porque eu não sou mais besta nem palhaço. Desde os meus 7 anos de idade que eu torço pelo meu Vitória. E hoje cheguei à conclusão que vou desistir. Não vou torcer para Sardinha. Vou torcer pelo futebol da Bahia. Que o Paulo Luiz, ele tá lá. Tá lá na capital, filhinho, tá lá na capital vendo a gente lá, compadre, tá com chuva aí, compadre, chuva, como é que tá aqui, compadre? Tô aqui na capital, compadrinho, como é que é? Curva, pode ser chuva, né? Muito bem, tá lá vendo a gente, ele tá revoltado aí, né, compadre? Tá revoltado. Torcer pra time, rapaz, é a mesma coisa de você jogar baralho no dia de quarta-feira, é uma aventura. Você sair contrariado, né, compadre velho? Edmilson de Lima, Moto Tapucá, né? Compadre vai me processar, compadre velho. Aí, compadre do Rui, que ele disse que esse áudio não é dele, né, compadre? Meus nobres amigos, correligionário de... Deixa aí, não quero emburrecer, que ele tá lá no né, compadre Edmilson? O compadre Rui tá na capital, passeando, que ele não é besta nem nada, tá lá na capital, né? Ô, compadre Rui! Amanhã, compadre Rui, vou mostrar o outro lado da moeda aí, mas na quarta-feira, tudo da ponte lá, da ponte
Juazeiro, Petrolina, um pouquinho daquelas duas cidades. Muita chuva aí, né, compadre Rui? Compadre Chima teve agora há pouco conversando comigo, vindo de Feira de Santana, disse que choveu demais, de lá pra cá, pra feira, né? Mas quando chegou mais ou menos ali, de Serrinha pra lá, a chuva desapareceu pra lá, disse, não, Coité não, Coité não, deixa Coité para outro dia lá e é assim mesmo, né? Viu, compadre Rui? Meu correspondente para Zacaria já mandou a matéria para o compadre Nino Santana, caminhoneiro, e fez lá Juazeiro da Bahia, Petrolina, mas não dá para a gente passar hoje. Hoje agora eu vou mostrar aqui a Bahia com o Maranhão, também foi ele que mandou pra gente. Jefferson Filho tá vendo a gente aí, né, Jefferson Filho? Aí nas Goiabeiras vendo a gente aí. Compadre Jackson Lopes vendo a gente aí. Jackson Lopes vendo a gente aí. Obrigado pela audiência, Jackson. Menino bonito, graças a Deus. Quem assiste aqui, os feios é Marcelo, né? Quem vai chegando pro derradeiro é o mais bonito, né? Aí é feio, eu conheço. Deixa o bucho grande pra lá, filho de Deus. Boa noite, indo bucha grande. Filho de Deus, deixa pra lá. Bora ver aqui a ponta aí da divisa de Paulo Afonso com o Maranhão, né, Zacarias? Ligeirinho pra nós ir lá pra Tapera, mostrar a matéria aí, gente. Da queda da igreja lá, né? Mas tem uma promessa boa. O prefeito Marcelo, não é o prefeito que vai fazer. Sim, Marcelo Araújo, com recurso próprio. Não, deixar bem claro que dentro da fala da matéria tem ele se posicionando em deixar aquela igreja prontinha. Lembrando a vocês que não é recurso de prefeitura, é do empresário. Está se falando Marcelo Araújo porque ele é o prefeito, mas a matéria é o áudio dele, mas a gente vai mostrar a nossa matéria e depois a fala do prefeito e explicando para não haver controvérsia, né, compadre? Depois não ter mimimi, dizer que está usando dinheiro de prefeitura para se fazer, né, se beneficiar, né, Zacarias? Alagoas, vamos ver lá ligeirinho, bora. Aí a ponte, ó, gente. Zacarias, tu é doido, Zacarias. Descer nesse meio de mundo aí, Zacarias. Aí é o Rio São Francisco, né? E essa ponte deve ter talvez uns 10 anos. Menino. Sim, Zacarias, essa aí mesmo. Essa aí mesmo, né? Essa ponte aí, meu amigo Zacarias é o correspondente. E sempre tá mandando pra gente essas matérias. Daqui a pouco eu falo com o padre Antônio, velho. Tá aí na Goiabeira vendo a gente, Antônio de Romão. Pronto, aí o Rio São Francisco. Essa ponte divide um estado com o outro, né? Não é isso mesmo, Zacarias? Zacarias tá tentando descer, para depois ver se dá tempo ele conversar, que ele tá meio sem fôlego. Aí, gente, facilitou muito essa ponte. Eu me lembro quando foi feita essa ponte. Tem uns maluquinhos aqui que desce. Vá, vê aí, cuidado. Esse negócio de tirar a melhor foto não é comigo, não. Não cai, porque não tem futuro aqui. Olha lá. Eu me lembro que quando foi uma festa para os caminhoneiros aí, que curta 200 quilômetros do percurso aí da Bahia para ir pro Pernambuco aí, né? Essa região aí, porque tinha que vir pro Capim Grosso, tal e coisa, para sair do Juazeiro da Bahia. Aí não, aí já vai pro Paulo Afonso. Melhorou muito essa ponte aí quando foi feita. Deve ter uns 10 a 15 anos aí, eu me lembro quando foi inaugurado isso aí. Zacarias tá descendo aí, mostrando pra gente, tentando achar um jeito de ele respirar para conversar, né, compadre? Vala minha Nossa Senhora, eu tô sentindo uma má impressão aqui. Então volte. É igual Volte. Oxe, tu sou doido, filho de Deus. A água que tá preta, Zacarias. Vala minha Nossa Senhora. Sim. Olha que água escura. Olha, vixe. Zacarias. E essa é a minha passagem aqui pela ponte Dom Pedro II, em Paulo Afonso, onde faz a divisa de estados de Paulo Afonso com o estado da Bahia com Alagoas. É que o cara me levar até lá na coisa, gente. Cuscubio, valeu, um abraço a todos os ouvintes, continue assistindo Coité Cultura para mais aventuras com Zacarias Carneiro. Valeu, Zacarias, velho. Aí um registro desse é bom demais, né, compadre Rui? O padre Rui conhece essa ponte aí, tem a divisa da Bahia com Alagoas, em Paulo Afonso, justamente isso. Esse rio é a sustentabilidade desse Nordeste velho aqui, né, pai? Que vem lá de Minas Gerais, das serras de Minas, lascando lá pra cá.
aí pega a gente lá de Bom Jesus da Lapa, aí passa em Cariranha, Santa Maria da Vitória, aí vem descambando, e aí passa em Chique, e vai vindo de Cambando lá pra cá, e entra aqui em Juazeiro da Bahia, passa em Alagoas e vai pra Aracaju lá, deságua no mar, né, Levi, velho? Muito bem, Zacarias, obrigado aí, né, Zacarias? 240 metros de comprimento, me informei, né, Zacarias? Que bom que você tem essas informações. Zacarias, a gente agradece aí por essas filmagens aí. Parou o caminhão dele, filho de Deus, eu ia comer uma farofinha para pegar essa ponte aí, aquele barquinho que vai lá ver se pega um peixinho, e o barquinho cascou fora. A fundura que tá isso aí, filho. Valeu, Zacarias, lembrando a vocês que, Zacarias, nós estamos já aqui com outras imagens lá de Juazeiro, Petrolina. Comadrezita, Juazeiro, Petrolina, para a gente mostrar no próximo programa, porque hoje nós estamos cheios. São 6 horas e 35 minutos na Coité da Bahia. Horas de até terceiro Manani, né? Hora certa. Falta bem pouquinho para daqui a pouco. E agora a gente vai descambar lá, compadre Levinho, para a matéria lá de Tapera, Coité, onde caiu a igrejinha católica lá. Antes de mais nada, a gente vai mostrar aqui um recurso, né? E a fala do gestor, do empresário Marcelo se comprometendo a refazer a igreja. Nada a ver com o prefeito. Para vocês não depois aí, quem é contra, as pessoas que, né, às vezes quer distorcer, quem vai fazer é a pessoa de Marcelo, né? Marcelo Araújo é que vai se responsabilizar em deixar aquela igrejinha daquela comunidade prontinha. Nada a ver com o prefeito, para não dizer que ele está pegando dinheiro de prefeitura e fazendo igreja para fazer politicagem, tá certo? Vamos lá ver aqui a fala dele, e aí depois a gente volta para a matéria que a gente tivemos lá. Coité Cultura teve presente para a gente mostrar ao povoado como é que foi lá todo o bate-papo. Muito bem? Oi, Terezinha, tudo bem? Eu vi aqui as imagens, Terezinha. Vamos fazer exatamente como está aí. Eu me comprometi com vocês, a partir de segunda-feira, se Deus quiser, eu vou providenciar. Isso não tem nada a ver com a prefeitura. Eu mesmo vou providenciar isso para poder reconstruir essa igreja para vocês, viu? Vamos pedir a Deus aí, botar uma equipe boa aí para ver se em 30 dias essa igreja já está de pé de novo. Do jeito que está aí, com a mesma foto que você me mandou aí. Para que vocês possam ter a igreja, o local para vocês fazerem a oração de vocês. Viu? Eu sinto muito por isso aí, mas a gente está aqui para isso, para ajudar e ser solidário nesse momento difícil. Pode ter certeza que, se depender de mim, em 30 dias essa igreja tá de pé de novo. Vamos botar o maior número possível de pessoas para trabalhar aí. Vou falar com o pessoal que trabalha comigo lá na empresa, que não tem nada a ver, e a prefeitura infelizmente não pode fazer nada com relação a isso, porque a lei não permite, mas eu pessoalmente vou cuidar disso, tá bom? Um abraço. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Meus amigos que assistem o Coité Cultura, estou chegando aqui, povoado Tapera, dentro do município de Coité, Conceição do Coité. Aconteceu algo aqui inusitada nessa manhãzinha de hoje, de sábado, né? A igreja católica aqui do povoado desabou. Aqui, gente, é a entrada, vou mostrar para vocês. Tem pessoas que moram no nosso município e não conhecem vários povoados, né? Você vem de Coité aqui ou aqui, se você quiser. E aqui tem esse rodonel aqui, ó, que a gente aqui descamba para Santa Clara e vai descambando para aí. E aqui já está o estádio de futebol. Eu vou entrar aqui, pessoal, dentro do povoado para a gente fazer essa matéria aqui. Mostrar para o pessoal que é impressionante como essa igreja desabou, né? A gente tivemos aí tinha um irmão meu aqui no momento aí, estava presente, e ele chegou até a fazer um vídeo como é que isso aconteceu. Então eu estou entrando aqui dentro do povoado, viu, pessoal? Vou chegar até aqui na parte da igreja para a gente registrar esse momento. É acontecimento da vida, né? A vida tem essas coisas mesmo, não entendo porquê. E lá vou mostrar para vocês. Mas dentro
nesse contexto, apesar da tristeza aí dos católicos, dos religiosos, perder sua igrejinha assim, mas tem uma notícia boa, né? Uma pessoa do Marcelo Araújo, que já conversou aí com uma senhora, eu não sei se ela é dirigente da igreja, ou se faz parte da comissão, da associação. Sei que o prefeito, lembrando a vocês que ele prometeu fazer com o recurso dele, porque isso é coisa que não se pode fazer com o recurso da prefeitura. Estou chegando aqui já e vou lá mostrar para vocês aqui. Essa aqui é a... Tudo bom? Vou lá para mostrar para vocês, gente. Essa aqui é a praça. E a gente vai mostrar aqui, viu? Estamos chegando aqui. Bom dia, pessoal. A Praça de Santa Cruz. Praça de Santa Cruz aqui, né? Tapera de Conceição do Coité. Vamos registrando aqui, pessoal. A praçazinha chega lá na igrejinha. E é isso aí. É obrigado a gente mostrar esse ato que aconteceu ontem aqui. E a gente vamos lá registrar para vocês, mas a notícia é boa. Marcelo Araújo, o prefeito, prometeu reerguer isso em 30 dias, está pronto. Mas, lembrando a vocês que não tem nada a ver com prefeitura, viu? Ele vai fazer isso do recurso dele. Estamos passando aqui nos quiosques da praça e a gente vamos chegar lá no exato momento do lugar. Vamos seguir aqui, meus amigos. Vamos seguir aqui na Praça de Tapera. Vamos até o local aqui. A gente que tivemos informações e mostrar para vocês aí que não conhecem o povoado da Tapera. Dentro de um assunto, a gente esbanja outro, correto? Aqui nós já estamos dentro do centro do povoado. Sim, tem, antes de ir mais nada aqui, se eu mandar um alô aqui, que chegou agora, são os meus bate-papo aqui com o compadre Zé Carneiro, né, compadre Rui, e com o compadre Carlos Pinto de Itapucá, o compadre Jaime chegou. Quero deixar bem claro aqui, viu, compadre Rui? Mais uma vez, estou passando aqui no meu programa, na minha página, essa matéria que eu fui fazer. Esse áudio é a original do prefeito. Mas quem vai reerguer isso é a pessoa de Marcelo, como empresário. Ele foi claro no áudio, ele está dizendo que ele vai fazer com o recurso dele. Então tem site aí que está entendendo de modo diferente, ou talvez perversidade, para tentar botar a sociedade contra a ação do que o empresário Marcelo se propôs a fazer, reerguer a igrejinha aí da Tabela em 30 dias. Ele vai arrumar o máximo de pessoas profissionais. Isso aí é o empresário Marcelo, não tem que misturar, dizer que ele está usando para fazer politicagem, porque isso é um dom que ele tirou do pai dele, né? Hamilton Rios, seu pai, era assim também. Botava a mão no bolso do dele e ajudava e fazia. Só para esclarecer, para depois não ter mimimi, larará e nenenê, né, compadre? Vamos adiantar, compadre? Bora adiantar aqui o moído, bora. Os quiosques aqui na lateral. E a gente vai mandando aqui, pessoal. A nossa matéria é assim, a matéria com a execução de edição na íntegra, sem cortes, né? Estamos aqui entrando sem corte aí, vocês veem como é que é. A gente não tem esse negócio de estar criando narrativa não, né? Vamos adiantando aqui, tá logo ali pertinho. Após aí esse veículo, a gente tem aí já a localidade aqui. Estamos chegando pertinho já, gente, dessa situação. Olha nós aqui. Aí, pessoal, o desastre foi grande, né? Dá pra gente ver que caiu de uma forma quase 98%. Aí, os destroços. Impressionante, pessoal. Olha isso aí, gente. Negócios terríveis, né? Só ficou a parede e a porta da frente. Só. E esse pedacinho. O outro lado, lá, lateral lá, vocês estão vendo que não é mais um negócio inteiro. Dá pra ver que ficou uma parede, né? Ali tem uma parede aqui, ó. Na lateral de lá tem uma parede, né? Aquela de lá não caiu. Então, é isso aí. A gente vamos terminando aqui, mostrando para vocês esse resumo aqui, né? Pois é, pessoal. Deus salvou esse povo aí que estava aí. Se a pessoa na hora do culto, seria amanhã no domingo, mas faz parte, né? Dentro dessa notícia aí, a gente tem notícias boas aí com relação à reconstrução disso aí.
A gente chegamos aqui no domingo, ó. Hoje no domingo, ó, gente. Já tá tudo limpo. Já houve as máquinas já tiveram aqui, já pegou todos os destroços. Hoje domingo, né? Hoje domingo. E aí a gente veio registrar também. E segundo aí o prefeito Marcelo garantiu aí 30 homens, pedreiro e ajudantes. Ele vai reerguer isso aí, um recurso deles como empresário, viu, gente? Lembrando a vocês, não tem nada a ver com prefeitura, viu? Isso aí é uma ação dele. O pai dele era assim, Hamilton Rios. Vocês estão vendo aí só o chão, né? Aí vai começar do zero aí. A comunidade está feliz. É por isso que Deus dá certas virtude e riqueza a quem merece ter, porque essa simplicidade de Marcelo, essa coisa dele ser tão humilde, tão simples, né, e sensibilizar, ajudar as pessoas. Muito bem, prefeito. Vamos embora, gente. Vamos descambar aqui, vamos sair dentro do povoado da Tapera, município de Coité. Aqui deve dar uns 10 a 11 quilômetros para a sede do município. E vamos embora, já que já mostramos aqui ontem o acontecido. Aqui tem um quiosquezinho, a gente vai descascar fora. E vocês já vão aproveitando e conhecendo aí o povoado, né? Essa é uma quadra também já inaugurada pela gestão, na gestão de Marcelo, aí nos seus primeiros anos de prefeito, aqui na Tapera, correto? E vamos embora ali, vamos pegar ali, ver se nós conseguimos pegar ali um morador aqui, alguém que tenha falar um pouquinho sobre isso. Vou ali, eu vi nosso amigo Cláudio ali, Cláudio Rezedar, ver se ele consegue falar um pouquinho pra gente aí. Muito bem? Vou tentar falar com ele aqui, que ele pode nos dar qualquer resposta. O Adão, por que você vai lá ajudar, viu, Adão? Você é predeiro, o compadre Adão Rei, tá aqui, Adão Duque vendo a gente aí, o compadre Reginaldo Ferreira, tá vendo a gente aqui, o compadre Jaime importante, o compadre Jéssica Carneiro. Vamos adiantar, viu? Nós não podemos atrasar não, senão não dá tempo, modo horário, né? A gente tá aqui, não embasa muita gente. Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Menininho do coisa que eu meio, né, compadre? Tu é doido. Você tá mentindo, teu cheiro. Tô não. Aí é feio, eu conheço. Você conhece ele, compadre Adão? Bora, compadre velho. Vamos ver até. O papo é grande aí ainda. Vai longe aí o bate-papo, viu? Vamos só descambar pra lá. Bora ver se eu bato um papo ali com o Coscobel do povoado lá, né, compadre? Não é do povoado, não. Ele tem fazenda aí, né, compadre velho? Tem fazenda aí. Bora, adianta aí, vá, desde Moído. Eu não estava aqui no momento, né? Eu tenho uma fazenda aqui perto, mas eu não estava aí no momento. Mas foi Deus. Deus botou a mão e ninguém estava ali, não aconteceu nada com ninguém. O prejuízo material, ele vai e volta, o prefeito já se comprometeu em reconstruí-lo, parabenizar o prefeito nessa atitude dele e só agradecer a Deus por não ter nenhuma vítima ali naquele momento. Se fosse um momento de oração ali, de culto, que teria hoje e teria ontem também, né? Antes de tudo acontecer. Mas Jesus está por agenda e aí não houve nada com ninguém. Que horário foi isso, Cláudio? Aqui foi na faixa de 9h30 para 10 horas da manhã. Da manhã, né? Mas nós temos que lembrar pro pessoal que o prefeito Marcelo vai fazer com recurso próprio, não é isso, Cláudio? Sim, aí já é um problema que ele prometeu. E aí eu quero parabenizá-lo, mesmo não fazendo parte do grupo dele, eu quero parabenizá-lo pela essa atitude que ele teve aqui. Muito bem. Obrigado, viu, Cláudio? Joia, meus amigos. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo. Vamos continuar o bate-papo. Ainda nós entrevistou aí mais uma amiga aí, a vereadora Elisane, encontramos com ela na feira, no mesmo horário, a gente bateu um papo com ela que ficou sensibilizada, né? A comunidade dela ali pertinho. O compadre Adão Duque está dizendo que eu, compadre Nícia, né? Eu moro em Juazeiro da Bahia, milhões para eu pudesse estar aí, eu ajudaria, né, compadre? Tô ligado, filho de Deus. A gente fala assim porque a gente sabe que o povo baiano, o povo brasileiro, para ajudar mais do que ele, só Frei Damião, né, compadre? E Padre Inciso. O Nordeste aqui, porque a gente tira o chapéu pro nosso povo, que é matuto. Nosso povo é um povo matuto, civilizado, mas para ajudar não tem negócio de contratempo não, né? Bora adiantar, não o bambu vai gemer, não vai dar tempo, né, Fideu? Cadê o homem? Bora continuar o bate-papo aí, pessoal, bora! Vai dar tudo certo. Se a gente
hoje fazendo minha feirinha. Eu adoro estar aqui de domingo aqui, ó. A verdura fresquinha da hora. Hoje aqui é bacana demais. E aí, eu encontrei aqui. Olha quem tá aqui fazendo compra, a vereadora Elisane. Mas não é possível. Bom dia, vereadora. Bom dia, como vai? Passa aqui, ficou legal, não foi? Você só faz compra aqui, né? Só. Verdura. São meus amigos. São seus amigos. Marido, meus amigos lá na... Tapera? Não, aqui é do Brejo. Do Brejo. Aqui é das antigas, desde meu pai. Aí eu conheço eles. Meu pai se foi e ficou eles. Elisane, pra gente concluir aqui, já que eu lhe achei você aqui, eu vim comprar meus negocinhos também, né? Aqui ficou joia demais, foi depois dessa revitalização. Muito bom. Pra quem conhecia antes e vive hoje, com certeza virou um palácio, né? Virou um palácio. Aí, tá vendo aí, pessoal? A vereadora Elisane, vocês que nos assistem aí, ó. Vem comprar aqui, porque aqui a verdura é fresquinha, sem agrotóxico, né, Elisane? A gente precisa agradecer o nosso prefeito Marcelo, porque aqui dá mais dignidade, dá mais tranquilidade para quem vem comprar e para eles que também estão vendendo a sua mercadoria. Coberto, banheiro, isso é inclusão higienizado, social, né? Higienizado. Isso é gostar e cuidar das pessoas. Vamos falar um pouquinho, já que eu achei você aqui, pera aí, calme. Sim. Eu tô vindo de Itapera agora. Sim. Teve aquele acontecido ontem, você como faz parte da gestão de Coité, falando como vereador e falando como amiga. Sim. Aconteceu aquela situação da igreja, né? Que caiu a igrejinha lá, fui lá fazer a matéria e nós, Marcelo Araújo, não é o prefeito, Marcelo Araújo, se comprometeu amanhã a levar 30 predeiro e ajudante que garantiu dar em 30 dias aquela igreja lá ao pessoal. Como é que se fala do homem desse? É porque ele como ser humano já é uma máquina, né? Então assim, ele é muito sensível a essas causas. Então assim, a gente agradece ao ser humano, Marcelo Araújo, por tamanha sensibilidade, né? Por entender que a igreja é o lugar que a gente vai estar se reconciliando com Deus e a comunidade de lá da Tapera precisa, como a de Almas, como a do Brejo, como a da São Roque, que eu acabei de chegar de lá agora, sim, até sim. passei na frente da sua casa. Sim, muito bem. Mas você não estava. Eu não estava. Aí vim tomar um café na onde? No mercado municipal de Conceição do Coité. Lembrando, Elisane, que antes da gente fechar o papo, lembrando para o povo que está nos assistindo, que quem vai fazer é o prefeito, Marcelo, a gente chama de prefeito, mas não é a prefeitura. É recurso do empresário dele que prometeu. A prefeitura não pode fazer isso. Verdade. Você que entende de lei, não é isso? Com certeza. É esse recurso que ele vai concluir, né, finalizar a igreja lá de Itapera, é recurso financeiro dele, não é do município. O município não pode fazer isso. Muito bem. E ele garantiu que em 30 dias a igreja vai estar funcionando para os fiéis. O bom vem aqui do coração. Então assim, eu tenho certeza que o coração de Marcelo bateu bem forte, como de muita gente, como o meu, como representante, como de outros vereadores que têm amizade lá dentro, vai estar contribuindo para que aquela igreja seja levantada o mais rápido possível. Então, agradecer a você, como meu amigo de sempre, por toda essa coincidência estar você aqui, né, Elisane? Era para você falar isso, passar essa mensagem. Pois é, então assim, eu deixo uma reflexão para todos que vai estar nos ouvindo, que venha e sente e faça uma reflexão. Só para a gente fechar o entendimento que a gente falou que ele prometeu ajudar, para a gente falar que não é a prefeitura, para não misturar politicagem nisso aí, né, Elisane? Não, isso não é politicagem. De imediato, quando ele soube, ele ligou, né, para representante lá, presidente da associação, Dona Terezinha, e se comprometeu o ser humano Marcelo, não é a prefeitura, não pode. Para não deixar claro, né, comadre? Está bem claro. Pronto, pode comprar seu ferrão de corda agora aí, fique à vontade, eu agradeço aí. Tchau, viu? nenhum, tchau. Pois é, Obrigada. pessoal, tá vendo aí, né? A gente, por coincidência, encontramos aqui. Estamos comprando nossa feirinha também. Minha mulher sumiu aqui, eu vou achar ela, tá comprando aqui também. Olha aqui, já comprou, comadre? Já comprou. Eu tô fechando o papo aqui, né? Eu gosto demais de comprar de domingo aqui, a feirinha aqui, e aí é muito bem. Aqui o aipim.
Aí, aproveita aqui que eu vou comprar um empinzinho para comer com cuscuz. Aí eu empinhei. Vai comprar, camarê? Compra para nós comer com macaxeira e... É isso aí, pessoal. O bate-papo aqui foi esse, por coincidência. Achamos ali a vereadora Elisane fazendo suas compras. Aqui é a verduras e frutas, legumes natural da nossa região, do nosso pessoal aí que planta aqui na nossa região. E nós temos bastante isso aqui, viu? Vai dar tudo certo. A nossa feiação. Vai dar tudo certo. Pois é, né, compadre Midinho, velho do Forró Repente, aí mais a gente. Aí a fala da vereadora, por coincidência a gente encontrou ela lá. Ela que mora ali pertinho de Almas, vereadora por 4, 5 mandatos, mora ali pertinho de Trapera aí, sensibilizando com a situação dessa igreja que desabou, né, compadre Mildinho? Mas aí, o compadre Jorge Soares está por cá vendo a gente, e o prefeito, a gente está falando do prefeito, mas é Marcelo, né? Ele assumiu de pegar essa igreja, ele de entregar em 30 dias pronta. Ele vai arcar com o que ele falou, né? Não é homem de promessa, esse Coscobel aí não é homem de promessa, e muito bem, Deus vai abençoar muito mais ele. Ele tem recurso para isso, para fazer 10 igrejas dessas aí, não fazer falta a ele. Trabalhou, se desenvolveu, o mundo foi seu limite. E o pai dele era assim, né, Mildinho, velho, do Forró Repente? Mildinho já está com o seu programa aí no ar, já tá começando aí a fazer sua programação. A gente torce que dê tudo certo, né? O Forró Repente, não é isso, compadre Mildinho? As manhãzinhas de manhã cedo. Muito bem, então a gente sabe que era assim que Hamilton Rios era, né? O seu pai de Marcelo Araújo agia no impulso da sensibilidade, rico também, tinha condições, porque Deus dá a quem merece, né? Tem pessoas que trabalham igual um desvalido e não conseguem passar de uma cangaia ré, né, compadre? Renivaldo de Oliveira Simpliciano Sim, está dizendo aqui que o Padre Santana, eu espero que o prefeito de Coité não mude a feira livre para... Eita, o fim do mundo. Renivaldo Reis. Aí, meu amigo, você vai ter que falar com a Embasa, viu? Ver se a Embasa fala com o prefeito não mudar. O projeto está feito, vai ter que ter coragem, né? Prefeito tem que ter coragem. Todos os gestores receberam pressão para tirar isso. Inclusive, o prefeito do 8 anos do PT também ia mudar, mas não aguentou a pressão e não botou. Vertil não botou, Tom não botou, a Renato não botou. Mas há uma necessidade grande de se fazer um projeto direito, sério, conversar. O Marcelo já anunciou, vai sentar com todo bichinho de um, e ele disse que na sua fala que não vai ficar um pai de família sem o seu boxe, sem a sua organização, não vai fazer coisa à toa. É um projeto, né? Isso possa ser que ele faça nesse projeto dele agora, e possa ser que ele deixe em andamento para as próximas gestões, mas tem que tomar a prefeitura, o prefeito tem que ter coragem. E se ele fosse pensar em voto, ele nem falava nesse assunto. Mas como ele não está nem aí, não está nem aí, se ele fosse pensar em votos, ele não estava aí ajudando A, B, C, D, F, G, H, I, G, Lemenê. Ele só ajudaria o pessoal do A, né? Então é assim mesmo, esse moído. Então, né, Mildinho, velho? Ele já disse, ele não é homem de voltar atrás. É um projeto, né, para tirar essa feira do centro da cidade, afastar um pouco. Não pode ficar o tempo todinho a cidade empalhada, segunda e sexta-feira, 2 dias da semana. Perde de um jeito, ganha de outro. Os feirantes vai se mudar para outro lugar, o pessoal acostuma aí, vai ter que ser assim. O pessoal vai ter que comprar lá onde está o mercado, onde está o centro, a feira vai ser lá, e o comércio ganha que os carros têm onde parar para comprar. Então é assim, a vida é assim, perde e ganha, né? Depois o mundo não vai se acabar. Pois assim, a cidade grande aí, como a gente vê a cidade grande aí como Jacobina, que talvez não seja nem do Porto de Coité, mas já tirou de dentro. Se vê, se você vê Bonfim, se você vê Feira de Santana, nem se fala. Feira de Santana há muitos anos que tirou do centro, tem que tirar, tem que afastar um pouco, tem que achar um lugar. O que não pode, o que o prefeito e o gestor não pode fazer é o que fazia no passado.
maltratar os pobrezinhos dos camelôs sem ter para onde botar, e botar a guarda, e botar a polícia para enrabar, para tomar carro de mão, prender gente. Aí é que não pode. Mas fazer um projeto, na minha opinião, fazer um projeto, fazer um centro, né, bem cuidado, bem elaborado, e levar essa turma toda para lá, eu não vejo errado nisso. Porque tem que mudar, tem que procurar um jeito de uma parte e outra. Agora, o que ele não pode fazer é o que a gestão anterior fazia, antes de Marcelo. Que a gente não vai esquecer nunca do que fizeram com os camelores, com essas pessoas ambulantes, o que é que passaram em Coité, né, com aquele tipo de comportamento. Aquilo é que o povo de Coité não aceita. Se Marcelo for fazer isso, que é pouco provável que não, né, e ter essa irresponsabilidade de tirar e não ter onde botar, aí está errado, né? Ele já fez aquela feira ali do centro ali, né, que é do lado do mercado, que já era muitos camelores que estavam ali nas calçadas, amparou ali, ele já ficou um centro ali, bacaninha, né? É isso que é o projeto dele. Então, tem que ter coragem para fazer isso, e eu acho que ele vai levar adiante aí, né, compadre? Compadre Nivaldo Bispo, velho, tá vendo a gente aí, Mundinho Velho de Furuco, compadre Daguinho, Neuza Santana, compadre Alberto aí, e a Zacarias, amanhã, no programa da manhã, de quarta-feira, a gente vai, Zacarias, botar para torar aí com Juazeiro, Petrolina, né? A matéria já tá aqui nas minhas mãos, né, compadre Gico, velho, chegou por cá vendo a gente aí, né, compadre? Para nós pipocar os pés aí, compadre Rico aí. Ninguém vai comprar nada, né, nesse final do... Ô, compadre, velho, não torça pelo desenvolvimento da sua cidade, não pode ficar moendo na porca de madeira, não. Vamos melhorar a visão. Se ficar moída, a cidade presa só ali dentro, aí só vende um ou dois. Os comerciantes de loja aí tá oprimido, não tem o que fazer, não tem onde estacionar ninguém para poder comprar nada no meio de semana, nem dia de feira, nem na segunda. Tem que tirar a feira, o que não pode é tirar aleatório. E aí não tem jeito, ele já anunciou e aí fica por conta dele aí. Né, compadre velho? Não é isso mesmo, Manezita? Tem que mudar, a feira tem que ser mudada, tem que tirar, não é tirar ferro e fogo. Isso ele não vai fazer. Ele inaugurou agora ali, quinta-feira passada, 14 quiosques ali subindo. Marcelo é fora de série, Marcelo é um prefeito fora de série. Ele é retado, ele bota para burguelar. Tinha 14 trailer feito de zinco, aqueles trailer que serviu para aquelas pessoas, serviu muitos anos ali, subindo a rua Madureira ali, mas estava feio, aquilo ali estava feio, ridículo. No centro da cidade ele fez 14 boxes, tudo bonitinho, para botar todo o bichinho de unha. Tirou os carrinhos feios e botou o pessoal nos seus boxes, tudo bonitinho, tudo agasalhadozinho. Tá vendo o que é que está de errado nisso aí? O que é que tem de errado? Mas já teve gente que já comprou aqueles trailer velho e já levaram para a Praça da Bíblia. E ele disse lá no seu discurso, os trailers que estavam aqui, já compraram e já levaram para lá, para a Praça da Bíblia. Eu vou fazer o quê? Vou mandar prender? Não. Eu vou achar um jeito de esses que correram para lá, esses que compraram, eu dar um jeito de fazer os boxes lá para eles fazerem, para a gente melhorar a cidade e não deixar o pai de família sem nada. Saiu o povo de Coité para ficar tranquilo que ele não vai perseguir ninguém, não é da linha dele. Ele é um caba para frente, o mundo é seu limite, né, comadre Vanusa? E a gente torce por dia melhor, Zacarias, velho do coisa como eu. Torce por dia melhor, porque dia ruim sempre tem, né, compadre? Dia ruim sempre tem. E a gente vê aí tantas coisas boas que acontecem, manifestação bacana. Aqui um ato bonito. Sobre esses assuntos. Apoio, TV Novo Tempo. Aí, a igreja adventista fazendo aí uma caminhada na cidade. Aqui não é brigando com o prefeito, não é brigando com a população, nada. Aqui pedindo para os pais tomar conta dos seus filhos aí, adolescentes, crianças, com as redes sociais, dentro dos quartos aí, sendo violentado psicologicamente, entendeu? As igrejas também se manifestando, né? Fazendo o seu ato, contribuindo para o meio ambiente, contribuindo para a nossa cidade. É isso aí, ter uma cidade com bem boas intenções, o que presta é isso aí. Esses são apenas alguns dos perigos que descem todos os dias no ambiente virtual. Crianças e adolescentes estão sendo alvos de criminosos escondidos atrás de telas. O que começa com uma conversa inocente em um jogo ou rede social pode acabar em traumas profundos.
profundas e reais. A violência digital é silenciosa, mas hoje estamos aqui para quebrar esse silêncio. Pais e responsáveis legais usem aplicativos de controle parental, estabeleçam limites e acompanhem o conteúdo que seus filhos consomem. Conversem. Atenção! A partir de 1º de setembro, as multas serão intensificadas. Manter a cidade limpa é compromisso de todos. E agora, quem sujar será penalizado. Infração leve, R$ 500. Infração média, R$ 1.000. Infração grave, R$ 1.500. Quer saber quais situações prevêem multas? Acesse o site oficial da Prefeitura. O link está disponível na bio do Instagram. Quando falta consciência, é preciso responsabilizar. Bora adiantar, que o Padre Muniz chegou por cá. Boa noite, caba velho. Um abraço pra você, Deus abençoe aí. Muniz, velho, o Padre Moécio Muniz vendo a gente aí, né, compadre essa. Vamos adiantar aqui, a noite tá chegando, né, compadre? Vamos adiantar. Vou falar no Coité Cultura, apresentado por Ninho Santana, que veio aqui na minha casa, uma pessoa bacana. E a gente vai fazer verso até com 4 semanas. A chuva é muito pouca, a terra não está molhada, é apenas uma chuva fina, fazendo poça de água para todo lado que eu vou. Só encontro vaca magra, escuto o veia berrando, a terra pura e queimada. Essa seca é perigosa, é criminosa, é malvada. Eu temo até faltar água para nosso povo beber. Você que abre as torneiras para ver a água perder, vai ficar sem tomar banho e o corpo pode feder. Essa aí eu fiz para você que gosta de destruir, você que abre as torneiras para ver a água cair. Tome cuidado na vida que a seca braba está aí. O uso do celular está acabando com o jovem. Além de crack e cocaína, vem maconha e K9. Que o cara puxa uma fumaça, fica duro, nem se move. Aí a justiça resolve liberar os traficantes para modo de trazer mais droga. Parece que isso é importante. Do jeito que a coisa vai, o Brasil não vai para adiante. É uma coisa agravante que atinge todo mundo. Enquanto não tiver lei para combater vagabundo, enquanto a noite for treva, enquanto o mar for fundo, enquanto a folha for erva, enquanto o mundo for mundo, o Brasil só vai ser grande quando for bom para todo mundo. A seca vem atingindo o nordeste brasileiro, a seca vem castigando esse sertão nordestino. Aqui chovia bastante quando eu era menino. A chuva era constante que eu vi terra criar limo. O povo vivia rindo que o que plantava colhia, ninguém comprava tomate, se dava mas não vendia, e quem trabalhava em roça nunca comprou melancia. Os pais dominavam as filhas, não deixavam ir em festa, se fosse era em alguma com uma pessoa certa. Hoje as moças estão liberadas que saem de casa e deserta. As mocinhas hoje têm pressa de curtir a sua vida, não mora por las esquinas, por beco, por avenida, só vão se arrepender quando as mesmas engravidam. Em casa começa a briga da mãe também do pai, o homem reclama tanto que a baba da boca cai, só vai parar de brigar na hora que o neném sai. Eu me... O teu cavalo pentando cabelo. Respirado hoje, tá vendo? E o safado tá inspirado hoje. Bota no grupo ali, né? É, vou botar. Do bem. O cantor que contou lá do teatro. Eu não duvido, já escuto teu sinal. De domingo na manhã, noite de domingo. Muito bem, Zé João Velho das Teofilana vendo a gente lá na terra de compadre Gil, né, compadre Gil? Gil tava lá assistindo a gente logo cedo aí, compadre Gil. Gilci aí, que enterrou o umbigo dele aqui na Lagoa Seca, né, compadre Vanusa? Compadre Vanusa também tá vendo a gente aí. Obrigado aí pelo carinho da audiência, né, compadre velho? Compadre Zacarias Carneiro, compadre, planejamento urbano, né? Evita transtorno, né? E mudança é necessária para, né, adaptação até ajustar. É isso mesmo, né, compadre? Tem que ter ser um prefeito doido para poder ter coragem de enfrentar aí aqueles que desejam só que fiquem nas mesmices que não quer ver avantajar. Por questão partidária. A verdade é essa, a questão partidária. Sempre uma turma
deseja mal para o outro e assim vai. E quem perde com isso é a cidade, é a população. Se não tiver um caba com coragem aí, né, camarada? A cidade não avança. A cidade não avança, tem que o prefeito perder o medo de perder o voto e meter a cara para poder resolver essa situação que vem de longas datas. Inclusive o prefeito do PT, aqui há 8 anos anteriores, ia mudar também, houve planejamento, mas o disse, não faça que você perde a eleição. Tem isso muito. O Vertinho foi assim, com o Tom foi assim, com o Renato foi assim. Vem a longos tempos. E agora a Marcela disse, não, eu vou planejar, vou fazer aquilo que é necessário e não vai tirar o povo. Eu digo ao pessoal do Coité, vocês camelores, ambulantes, pode ficar tranquilo, que Marcela não vai tirar essa feira de Coité a ferro e fogo, sem ter um planejamento, sem ter para onde levar esse pessoal, de forma nenhuma, nem de jeito nenhum, né, compadre? Não vai, aí a gente tem certeza muito bem disso, que ele não é Você vê que o pessoal que compraram os trailers velhos, que ele fez ali a praça, entregou aos donos dos trailers, 14 boxes, tudo bonitinho, a praça, tudo direitinho, entregou lá, mas alguém já comprou os trailers velhos de zinco, já levou para uma outra praça aqui, né? E ele disse no seu discurso, eu passei lá, vi uns 3 ou 4 trailers que estavam aqui, que já levaram para lá. Aí ele falou, vou fazer o quê? Eu vou mandar prender? Não vou. Eu vou achar um jeito de eu fazer mais uns 4 ou 5, ou o que for possível, para dar para esses que compraram, para sobreviver, porque é o pão de cada dia. Ele sabe que cada dono de um trailer, cada feirante, cada ambulante, depende disso para viver. Então, Coité, pode ficar tranquilo, Coité. Pode ficar tranquilo que ele não vai tirar isso daí a ferro e fogo, que não é da linha desse pessoal aí. Esse pessoal de Hamilton Rios aí, esse pessoal tem ajudado 99% dessa cidade, das melhores das intenções, e o povo dessa cidade. Então, portanto, aí eu não tenho um pingo de medo aí. Eu não tenho medo mesmo, porque eu sei que a intenção é ajudar nesse curso comigo, né, compadre? Nesse curso comigo. Faz-ta pra lá, mansinho, oi, boi, gado, eu vou cantar pras ouvintes do Vaqueiro a despedida, que o patrão botou pra fora e na hora da saída, se despedindo do gado e dando adeus por toda a vida. O patrão arrependido de ter posto para fora seu vaqueiro bom de gado que tanto serviu outrora, mandou logo um portador chamá-lo na mesma hora. Pai sempre está pertinho e é por isso que eu digo, papai aconselha o filho pra lhe tirar do perigo. Papai é eternamente um espelho como gente, além de pai é amigo. Assim seus conselhos eu sigo e suas lições eu aprendo. Papai sempre fez por mim e continua fazendo. Me deu carinho sobrando, que se eu viver lhe pagando, então morro lhe devendo. Passando aqui para deixar um ponto explicativo para vocês, uma referência. Vende-se um terreno aqui na Morada Nova, se eu não me engano aqui o nome desse bairro novo aqui, próximo a Piatã, viu gente? É um terreno com 6 metros de largura, vocês estão vendo aí a estrutura do terreno. São 6 metros de largura, tem 1 metro de isolo por 28 metros de comprimento. É uma casa que já começou, está quase em ponto de madeira, no dizer popular. Aqui tem, nessa lateral aqui, tem um isolo e a gente está aqui divulgando. Tem uma cisterna já, que já tem água, falta só dar o acabamento aí, dessa cisterna. E já tem essa cisterna aí, vocês estão vendo. É um terreno bastante plano, de uma certa forma. Numa área bacana, tem quartos, salas, cozinha, banheiro, enfim,
Estamos divulgando aqui porque às vezes você tem interesse de comprar um terreno, né? Esse aqui está o telefone aí, vocês estão vendo aí o telefone, 075-991-25-9202, Jefferson é o proprietário, viu? Entre em contato com esse telefone aí que vocês vão poder ter informação, negociação aí com esse terreno, beleza? Muito bem, isso aí tá no contato aí, vocês vão lá achar aí esse terreno para ser negociado, né, compadre Vanusa? Obrigado pela audiência. Zacarias tá dizendo aqui, compadrinho, perde mas ganha, né? Se der certo também ganha. Então é isso mesmo. A gente vai deixar por conta aí da gestão aí e a gente torce que dê certo. Quando você está bem intencionado, tudo dá certo. Sempre tem esparrame, tem uma coisa e outra, mas quando se torce para o bem, as coisas podem dar certo. O bem vence o mal, né? Já dizia vovô. E a Bíblia diz que o mal pode durar a noite toda. A dor de dentro pode durar a noite todinha, mas de manhã cedinho possa ser, ela passa, né? Ela passa. Ao amanhecer. Vamos rir um cadinho, filho? A angústia pode durar a noite toda, mas ao amanhecer Deus dá um alívio. Então, né, comadre Vanusa? E a verdade é essa. Então, o mal ele pode querer vencer, mas Deus sempre dá vitória a quem está bem intencionado, né? Mesmo assim? Mesmo assim. Você tá mentindo que eu sei. Eu vou lhe enforcar. Você tá mentindo. Você é de menor, mas você não é possível uma coisa dessa, né, bicho? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Comadre, Deus a gente é mais. tá aí só pra tentar ganhar o cuscuz, né? Vamos adiantar. Eu tô voando, tem alguém que tá se incomodando. O toque esconde do meu paredão tocando, o coração dela quase parando. Zum, zum, zum. Eu tô voando, tem alguém que tá se incomodando. O toque esconde do meu paredão tocando, o coração dela quase parando. Vai doer, vai doer, no teu histórico pra tu não sofrer. Vai ver TV, vai ver TV, e lá não tô passando eu vivendo no rolê. Quem não mandou cuidar de mim, explode fly, explode fly. Tem mais esse mestre que não mandou cuidar de mim. Não sofro mais, não sofro mais. Tem mais esse mestre que não mandou cuidar de mim. Explode fly, explode fly. Tem mais esse mestre, bora dizer. Eu tô voando, tem alguém que está se incomodando. Toque escute do meu paredão tocando, coração dela quase parando. Zum, zum, zum. Eu tô voando, e tem alguém que está se incomodando. Toque escute do meu paredão tocando, coração dela quase parando. Vai doer, o meu história pra tu não sofrer. Vai ver TV, e lá não tô passando eu vivendo no rolê. Quem não mandou cuidar de mim, explode fly. Tem mais esse mestre que não mandou cuidar de mim. Não sofro mais, não tem mais esse mestre que não mandou cuidar de mim. Não sofro mais, e o Santana. Tem mais esse mestre. Eu vou conversar com o Marnesida, quem vai cantar um cadinho aqui é o velho de Forrobodó, aquele gota serena, velho, sumiu, o velho de Forrobodó, desapareceu esses dias com esse frio, foi, ele não sei onde que mundo andou, né, quem não via ele mais. Você tá mentindo que eu sei. Não. Você tá mentindo. O velho andando aí pelo meio do mundo aí, né, compadre velho, compadre Márcio Mascarenha, fala furuco velho do Coscomeu, né, os meninos mais bonitos, coité. Aí é feio, eu conheço. Quem conhece sou eu, esses meninos desmantelados, né, rapaz, do bucho grande. Sangue de Jesus tem poder, que Deixa falar, né? Boa noite, indo do bucho grande. Os buchos grandes, velho. Só tem barriga grande aí. Barriga grande é sinônimo de acidentarismo, né? Como é que diz a conversa? Nada, tem tanta gente maguinho aí pisteado. Vocês estão vendo aí no meu monitor aí o pessoal trabalhando na roça, o compadre Wagner, o compadre Nesita, Loura Santana aí, compadre Márcio. Aí o pessoal limpando a roça de milho aí, ó. Ninguém dá valor dos pobrezinhos aí, ó. Isso aí, ó. Esses homens tá acabando, esses homens aí tá indo embora, essa geração aí lascou-se, não tem mais. Não tem mais esse povo aí para limpar.
baixar o espinhaço para limpar essa mamoninha aí, o milhozinho aí, tá arrancada toda aí, papagaio, gaiola, aí, todo mundo trabalhando aí para ver se Deus abençoa que ganha um milhozinho, né, compadre? Compadre Jaime, né? Ele tá doido. Tá um fio do Coscobel aqui ainda, né? Choveu aqui hoje um cadinho, viu, compadre Jaime? Choveu aqui um cadinho, mas eu tô sabendo que Salvador aí trovejou, foi? O mar desobedeceu, saiu do lugar aí, em algum lugar a maré sobe, né? Mas é assim mesmo, né, compadre Jaime? É assim mesmo, né? Ele... o velho tá sentindo um friozinho, do gol tá sereno, o velho de Forrobodó. O velho de Forrobodó não para, final de semana ele descamba aí para a região dele aí, 3, 4, 5 cidades para ele dar conta aí da sua cultura e casca fora. Aí a gente só se vê a partir de hoje, né? A partir de hoje o velho tá planejando aí, agora no mês de setembro, em setembro, né, velho? Em setembro, no mês de setembro a gente vai fazer um samba aí, ele vai... Esse cara vai admitir, viu? Vai admitir nos infernos, diabo! O velho de Forrobodó vai fazer um samba aí, né, compadre? Vai, a gente vai marcar. Oi! Como tá o coração? O coração tá batendo, se não bater o cara bate a caçuleta, né, filhinho? Bora adiantar! Felicidade nascer! Cala a boca! Cala a boca! Felicidade nascer! Cala a boca! O negócio é descartado mesmo, né, compadre? Muito bem, filho de Deus! Bora adiantar aqui, bora! Coité Cultura com Nil Santana! Tá chovendo aí, aqui ainda, compadre Jaime. Ô, compadre Jaime, fala aí pra Santo Antônio aí, como é, rapaz? Aí, Bom Jesus da Lapa aí não, né, compadre? Manda aí dizer aí que manda chuvinha lá pra cá aí, né? Aí Bonfim, né? Senhor do Bonfim aí, né, compadre? Tem umas igrejas aí, um bocado de igreja. Cidade que mais tem igreja no mundo, tirando de Roma e lá na Paraíba, no Pernambuco, a terra de Frei Damião, é Salvador da Bahia, né, compadre? Cada 12 metros tem uma igreja. Falta santo pra botar aí, né? Lugar religioso, né, aí. Tá chovendo aí, o Padre Zacarias tá dizendo que tá calor lá aí no Juazeiro da Bahia, né? A Juazeiro é quente. Aí quem passar aí 3 dias e não tem nenhum problema na pele e não escapar, pode ir para qualquer inferno velho que não tem problema nenhum mais, né? Juazeiro e Cariranha e Bom Jesus da Lapa. Lá ponta da divisão e ponta da divisão. Nunca vi um lugar quente numa fornalha daquela ali, né, compadre? Muito bem, Zacarias, velho, né? Só quantos graus? 29 graus agora. Ô, Zacarias, misericórdia, corra. Vai para a baboleia do caminhão e liga o ar-condicionado e sai dessa fornalha. Você está na menopausa, não aguenta não, filho de Deus, não aguenta não. Você pode dar um triculico aí, né, velho? 29 graus. Se botar o ambiente aí dá mais de 40, né, velho? Bora, velho, gota serena. Aí é o velho do Forrobodó, Coscobel velho, né? Quem vai fechar o programa pra gente aqui é Forró Repente, deixa eu ver. Forró Repente velho. Miudinho velho, tampinha, né? Que para Miudinho velho. Vai fechar o Coité Cultura hoje, né? São os nossos amigos, né, compadre Jaime? Os nossos amigos, a gente tem que estar aqui, todo mundo juntinho que nem beijo de bode, né? Coladinho, coladinho, virado no Coscobel, que não são beijo nem nada. Ninguém é bom nesse mundo sozinho, né, não, compadre Jaime? É ilusão achar que ninguém é bom sozinho. A gente precisa de amigos para estar batendo papo, para estar incentivando uns aos outros, né? É isso mesmo, não adianta estar com lambança que não dá, vai para terra nenhuma. O negócio é a gente estar
o que puder fazer de amizade, tá junto uns com os outros aí, porque senão a gente fica doido de barriga aqui, né? Crispiano Reis, terceira cavalgada de Preto de Salgadalha, né? Deixa eu ver aqui essa mensagem direitinho. Se eu botar aqui para o menino para ir cantando enquanto eu vou lendo a mensagem dele aqui, que é para eu anunciar aqui essa cavalgada do compadre velho. Bora! Muito bem, compadre Eli, velho, chegou, né, compadre velho? Crispiciano aí vem na rede, dizendo que a cavalgada será da terceira cavalgada de Preto, de Salgadalha, né? Atrações confirmadas aí, Marlon Lima, Júnior Lima e os meninos de 10 do Império do Piseiro, né? Badacajá, a chegada, né? A saída da Lagoa Seca no dia 4 de outubro, né? Como diz o velho Varabador, né, compadre Vanusa? Muito bem, Zacarias, compadre Jaime, compadre Vanusa, obrigado pela audiência, compadre. Compadre Eli, se você for aí no link e puxar lá no início, você vai ver, compadre Eli, lá a nossa matéria sobre a igreja, que nós já passou no programa, né? A gente teve lá na Tapera, resistiu tudo direitinho. E também, compadre Eli, onde inaugurou as obras lá na Ipiranga, né? E Vargem Grande, viu, compadre Eli? Tá tudo na matéria aí, quiser ver aí, você pode puxar e assistir um cadinho aí. E não esqueça de dar um joinha assim, não, amigo Pariel. Né, compadre Vanusa? Cadê aqui, miudinho, velho, pra nós fechar o Coité Cultura? Cadê miudinho, filho de Deus, miudinho aí do Forró Repente? Coscobeu, velho. Bora fechar? Quarta-feira nós temos mais novidades pra vocês aí, né, compadre Vanusa? Nós temos aí o nosso correspondente Zacarias, lá diretamente de Juazeiro e Petrolina. Tá aí, Zacarias tá sendo nosso correspondente virtual, coitadinho. E não recebe um milhoral, né? Um milhoral, que nós não tem como, né? A gente vai arrumar uns patrocínios aí para botar uma gasolina nesse avião de compadre Zacarias, que ele tá mandando uma imagem pra gente aí de Paulo Afonso, lá de Juazeiro da Bahia, aqui do sul do estado, lá de Cariranha, de Juazeiro, vixe, nossa senhora, tá esquecido um lugarzinho. E fica ruim, né, Bariel? Mentir também, né? Zacarias tá virado água serena aí, né? Zacarias caminhoneiro, ele faltou dele. Ele ficou de mandar a casa de Maria Bonita em Paulo Afonso, foi, Zacarias? Zacarias fez as imagens lá e faltava 14 quilômetros para o local, não deu certo. Mas ele vai entregar umas viagens lá de novo no próximo mês. E ele vai lá no povoado, a casa de Maria Bonita, casa de afinada Maria Bonita, né, compadre? Maria Bonita. Eu já disse, faça, nem que não queira falar nada para os caras não lhe tirar de dentro, você fique mudo, fazendo as imagens aqui normalmente, né, compadre?
Faz umas narrativas. Conversa um bocado, viu, compadre Zacarias? Conversa um bocado aí. Muito bem, compadre Ed, obrigado pela audiência aí, né, compadre Zacarias? Zacarias tá café feito com cuscuz e 3 ovos, eita, cozinhado. Cuidado, Zacarias, cuidado com tanta guludiça, né? Pra tu não sonhar com carne do Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Cai de cima Deus do pé é do mais. graúna, né, compadre? Meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Mas é assim mesmo, né, filho de Deus? É assim mesmo. Não tenho medo de nada. Não tem medo de nada, né? A verdade é essa. Muito bem. Zacarias vai comer 4 ovos com cuscuz, o quê? Zacarias tá com café feito, cuscuz, 3 ovos cozinhados, né? E um pezinho de galinha, né? Não tenho medo de nada. Coma não, rapaz. A verdade é essa. Sim, rapaz. Eu não tenho medo de nada. Eu também não tenho, e foi por isso que eu me lasquei antes do tempo. Desculpa pro palavrão aí, né? Por ser afoito, né, filhinho? A verdade é essa. Você, se for você um menino direito, um menino educado, de família direita, a sua mãe, a mãe. Epa, falou em mamãe, eu saio de baixo. Aí agora não dá certo, não. Aí agora acabou a conversa, né? Eita, gota sereia, são 19 horas e 30 minutos. Voz do Brasil, atenção, pessoal aí, Voz do Brasil. Bora, miudinho. Tá bom. Bora fechar o Coité Cultura até quarta-feira, pessoal, com mais novidades. Meu chapéu caiu, meu amor falhou. Menina, me dá um beijo, eu não quero no pescoço. Quero na boca da mamãe, quero aqui no penhoço. Eu vou cantar no roxo, quero com toda a nação.